Canal Trolendo apresenta Literatura para o Enem. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escola literária do parnasianismo. O parnasianismo ele vai acontecer contemporaneamente ao realismo e ao naturalismo. Então nós temos três escolas do final do século XIX. O realismo, o naturalismo e o movimento poético dessa época, chamado parnasianismo. Esse movimento, como todos os outros anteriores, tem origem na Europa, especificamente na França, e eles pretendiam combater o espírito romântico e incluir nas artes um espírito mais positivista e científico. Esse nome, parnasianismo, ele vem do Monte Parnaso. É uma montanha, né, que na mitologia grega era consagrada a Apolo e às musas. Por que isso? Porque os autores parnasianos voltam aos valores estéticos da antiguidade clássica. Então nós temos uma escola que vai retornar ao parâmetro da escola clássica. Os poetas parnasianos, eles achavam, né, que os românticos, eles esconderiam, né, pelo excesso de sentimentalismo, as verdadeiras qualidades de uma poesia. Então, o que eles pretendem? Uma literatura mais objetiva, com um vocabulário bem mais elaborado e com uma temática que envolvesse valores universais e primassem pela razão. Então, nós vamos ter essa inspiração nos modelos clássicos, né? No Brasil, há uma polêmica envolvendo, de um lado, poetas românticos e do outro lado, adeptos do realismo e parnasianismo, que vai ser conhecida como a Batalha do Parnaso, né? Então, esses poetas, esses escritores, eles escreviam, né, os seus pensamentos no jornal carioca chamado Diário do Rio de Janeiro. E o marco inicial do parnasianismo brasileiro é 1882, com a publicação de Fanfarras de Teófilo Dias. Então, os parnasianos brasileiros, eles não vão atingir todos os princípios propostos pelos franceses. Os poemas parnasianos aqui no Brasil ainda apresentam uma subjetividade, ou seja, esses poetas continuam falando deles mesmos e dão preferência para temas voltados à realidade brasileira, uma característica que contraria o princípio do universalismo. Nós vamos discutir um pouquinho agora essas características da escola parnasiana. Primeira característica é um excesso de preocupação com a forma. Então eles vão dar mais valor à forma e aí voltam à perfeição estética do classicismo lá atrás, antiguidade greco-latina, vão primar por rimas, vão primar por a contagem correta dos versos poéticos, vão preferir os decassílabos, a preferência pelos sonetos, vão comparar a poesia com as artes plásticas e retornam, né, com elementos da mitologia grega e latina, ou seja, referência a musas, a espaços gregos. A poesia é bastante descritivista, preferem, né, os poetas, principalmente Alberto de Oliveira, vai preferir descrever situações, paisagens, do que falar de sentimento. A mulher parnasiana, ela é enfocada no seu lado sensual. O vocabulário utilizado pela escola parnasiana é um vocabulário bastante erudito, um vocabulário bastante culto. Há um apego, né, a essa tradição clássica, como já foi falado, e também nós vamos ver a utilização para que se atinja essa perfeição formal, as rimas ricas. São evitadas palavras da mesma classe gramatical. E há uma valorização dos sonetos, para lembrar, o soneto é uma forma poética fixa, composta por 2 quartetos e 2 tercetos, e o último verso, né, a chamada chave de ouro, revela a temática do poema. A metrificação, né, as sílabas poéticas são muito rigorosas, então há uma simetria. O primeiro verso tem 10 sílabas, os outros todos
terão, né, 10 sílabas. Há uma preferência por essa metrificação rigorosa. Há também um compromisso da arte pela arte. Para eles, a poesia não tem um fim. Para eles, a poesia vale por si mesma, ela não tem um compromisso com a realidade. Então, ela vai ser contrária, por exemplo, à literatura de Castro Alves, que primava por uma poesia social. Então, essa arte pela arte, a poesia deixa de ter esse enfoque pessoal. Aqui no Brasil, nós vamos ter a chamada Tríade Parnasiana, que é composta por Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Dentre esses, o mais famoso vem a ser Olavo Bilac. Ele é o principal representante da literatura parnasiana. Há uma temática bastante nacionalista nas poesias de Olavo Bilac. Inclusive, foi Bilac, né, que escreveu o nosso hino à bandeira. Há também, ele foi um dos membros fundadores, né, da Academia Brasileira de Letras. O Olavo Bilac, então, é o principal representante. Agora, eu não posso deixar de citar a referência a uma das primeiras mulheres a serem citadas pela história da literatura, que é a poeta Francisca Júlia. É uma mulher, né, que vai escrever poesias dentro do movimento parnasiano. Então é um grande ganho, né? Nós temos essa mulher, né, sendo representada ou representando a face feminina na literatura parnasiana. Então essa é a escola parnasiana contemporânea ao realismo e ao naturalismo. Até o próximo tema, pessoal!